Pais amados, tenham todos uma boa tarde. Estamos mais uma vez aqui para dizer algumas palavras para edificação dos irmãos. E se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha e ativa o sininho aí para quando sair novos vídeos você ser o primeiro já ser avisado, amém? Eu gostaria de deixar uma palavra que está no livro de Mateus, do capítulo 11 e o versículo do 16 ao 19, que fala assim: mas que comprarei essa geração? É semelhante a crianças que, sentadas nas praças, gritam para os companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônios. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: é um glutão e beberrão, amigo de publicano e de pecadores, mas a sabedoria é comprovada por suas obras. Aleluia. Amado, eu gostaria de falar com vocês acerca das expectativas. Muitas pessoas criam expectativas nas outras e não as cumprem. E eu digo com propriedade disso, propriedade que tenho de falar, que quando você cria uma expectativa em uma determinada pessoa, dependendo da estrutura dessa pessoa, ela não vai compreender. E ela vai ficar amargurada, vai ficar magoada. A alma dela vai ficar com traumas, porque você criou uma expectativa nessa pessoa e você não cumpriu. Muitas vezes existem pessoas que criam expectativa de uma pessoa eu vou falar com você, eu vou te ajudar, eu vou orar por você, e aquela pessoa fica esperando que aconteça alguma coisa. E muitas vezes aquela pessoa que cria expectativa até ora, mas a pessoa que ouviu não entendeu, não se estruturou, não buscou e não aconteceu, ela vai acabar se frustrando. Muitas vezes vem pregadores famosos em igrejas e quando acaba o culto ele faz o apelo e aquela multidão vem e ele fala assim: vamos ligar para você, a igreja vai ligar para você, o pastor vai ligar para você. Então ela criou uma expectativa naquele ouvinte que ali está para receber uma palavra, e aquela pessoa pegou aquela palavra e criou expectativa: nossa, o pastor vai me ligar, o pastor fulano de tal vai me ligar. Ela fica naquela expectativa esperando essa ligação desse pastor, e isso não acontece. Ela se frustra e nunca mais ela volta naquele lugar. Muitas igrejas estão perdendo os seus seguidores, não diria seguidores, sim os seus colaboradores, os seus membros, por criarem expectativas e não as cumprirem. Eu diria até que é falta de comprometimento com a palavra. Muitas pessoas criam expectativa de: eu vou te visitar, eu vou levar uma palavra na tua casa, eu vou cuidar da tua família, eu vou cuidar de você, e não fazem isso, muitas vezes por falta de não ter organização no tempo, porque muitos falam que é falta de tempo, mas tempo somos nós que organizamos o nosso tempo. Existem pessoas que prometem coisas a outras pessoas e não cumprem, e não dão nem satisfação. Amado, eu sou muito, como eu diria, sou muito rude nesse aspecto de horário. Eu tenho que me policiar por isso, porque muitas vezes, se você marcar um horário comigo, marcar uma reunião comigo, é tal horário, é 10 horas, não é 10h05 e nem 5:10, são 10 horas e acabou. E eu tenho enfrentado muitos problemas com isso, porque muitas vezes eu fico muito arredio, eu iro contra isso, mas a palavra diz: irais, mas não pecais. Eu fico irado, porque assim como eu não quero fazer com ninguém, eu não quero que façam comigo. E muitas vezes, quando eu marco alguma determinada coisa com uma pessoa, eu faço o máximo para cumprir. Se eu não puder chegar naquele horário, hoje existe N meios de comunicação que você vai demorar 5, 10 segundos para falar assim: desculpa, não vou chegar em tal horário.
mas as pessoas, elas não se preocupam com o outro lado, não se preocupam com a outra pessoa que está lá e não dão a mínima satisfação. Isso irrita muito as outras pessoas, e muitos líderes sabem disso, mas acredito que não aprenderam ainda como lidar com a situação, mas essas coisas enfraquecem a liderança das pessoas. Um líder que não tem comprometimento com a sua palavra, ele acaba enfraquecendo a sua liderança, porque aquele liderado, ele criou uma expectativa nele, no seu líder. Então, quando o líder fala assim, eu vou, tal hora eu estou aí, vamos falar sobre isso, e o líder não vai, e não dá nenhuma satisfação, isso enfraquece a sua liderança. Eu falo por mim, amados, eu falo por experiência própria. Eu já tive líderes que marcavam comigo e não iam, e isso me desmotivava a não crer mais nele, a não acreditar mais na palavra que ele falava. Então, para mim, se enfraquece a liderança. Um líder tem que cumprir com a sua palavra. Criou uma expectativa numa pessoa, não deu para fazer, não deu para atender, teve algum problema, algum imprevisto no seu dia a dia, então avisa. Não demora 10 segundos para avisar, mandar uma mensagem. Irmão, não vai dar para mim. Mesmo que aquele irmão não veja a mensagem naquela hora, mesmo que ele vai naquele compromisso e depois ele vai ver, e vai ver a hora que ele mandou. Então, ele está perdoado, ele me avisou, eu que não vi. Pelo menos eu penso assim. Mas muitos líderes não estão preocupados com isso, criam falsas expectativas em seus liderados e não as cumprem. Isso é muito chato e muito falho pro lado das pessoas. Irmãos, quando nós vemos aqui na Bíblia, no texto que eu acabei de ler, fala que tiveram lamentações e eles não choraram, então eles lamentaram, oraram por aquela pessoa e não se cumpriu. Eles oraram e aquela pessoa não quis, as pessoas nem sequer agradeceram. Existem pessoas, querido, com determinada estrutura, e depende da forma que você fala, ela vai entender de um jeito. Eu tenho uma estrutura para suportar certas coisas, já tem pessoas que não têm. Tem pessoas que, se você não medir as palavras para com elas, você vai afastá-las cada vez mais do reino de Deus. Se você der uma palavra muito forte e ela não tem estrutura, você vai acabar afastando ela do reino de Deus. Paulo já falava isso, irmãos, eu não te dou um alimento sólido, e sim uma papinha. Tem cristãos que estão no início da fé que você tem que dar uma papinha. Veja só o perigo que isso acontece nas igrejas. Muitas vezes vão muitos visitantes lá na igreja, tem pessoas que estão com o coração quebrantado, o coração doendo, e vão na igreja porque é o último reduto das pessoas na igreja. Então elas vão lá numa expectativa que o pastor vai descer daquele púlpito, falar, e muitas vezes o pastor até promete isso. No final do culto eu deixo, vou falar com cada um, isso não acontece, ele vai embora. Então aquela pessoa cria aquela expectativa e fala, não, isso não é nada que acontece. Muitas vezes o pastor até ora e promete para a pessoa, eu vou cuidar de você, eu vou te ligar, eu vou na tua casa, eu vou te visitar, vou fazer isso, promete um monte de coisas, e na correria do dia a dia dele, não é culpa do pastor não, amado, não estou falando que o pastor é culpado disso não, é porque no dia a dia, na correria, ele acaba esquecendo. E muitas das pessoas, na minha opinião, é até uma falta de organização, porque se você marca vários compromissos, então você anota numa agenda, pede alguém para anotar na tua agenda, e no dia daquele compromisso, se não der para você fazer, você avisa, não vai dar para mim por isso, mas simplesmente tem pessoas que chegam o dia do compromisso e não avisa nada, e a pessoa fica esperando, naquela expectativa, que vai, nossa, ele vai vir aqui na minha casa, prepara um ambiente legal, faz um café para aquela pessoa, e aquela pessoa não aparece, e acaba frustrando a pessoa. E se ela é iniciante na fé, se ela não tem uma estrutura, nunca mais ela volta naquele lugar. Você perdeu uma alma, e através daquela alma que você perdeu, você vai perder muito mais, porque aquela alma vai falar mal daquele lugar, vai falar, não vai lá não, que é tudo mentira. Aquelas pessoas lá, eles prometem, mas não cumprem o que falam. Então, amado, é muito perigoso isso, você criar expectativas nas pessoas. Crie expectativas se você puder cumpri-las, senão não cria. Você vai estar perdendo muito mais. As pessoas que estão te seguindo vão acabar parando, porque o que você faz de bem, querido, as pessoas falam.
1% mais falha, mas o que você faz, que você falhou uma vez, você pode ter acertado 100 vezes. Se você errou uma vez, você vai ser lembrado porque você errou e não porque você acertou. Isso é em todo âmbito, é na igreja, é nas empresas, é tudo assim. Em empresa, se você pode ter 99% de acerto, se você tomar uma decisão errada, vão te crucificar por aquela decisão e não por as assertividades que você teve. Assim que funciona a vida. Não deveria, mas é. A nossa sociedade de hoje é isso. Então, que nós possamos sempre criar expectativas e cumprir as expectativas a qual nós prometemos e fizemos aquela expectativa nas pessoas. Isso no âmbito familiar também assim. Muitos filhos esperam muitas coisas dos pais, porque os pais prometem isso e aquilo e acabam não cumprindo. Muitas vezes os pais prometem algo para naquela hora fugir daquele assunto e acabam não cumprindo, e a criança leva aquele trauma para o resto da vida. Então, querido, não prometa que você não pode cumprir. Não prometa que você não vai cumprir. Amém? Muitas pessoas estão perdendo a salvação, estão deixando pessoas se perderem por falsas expectativas. Essa é a palavra que eu deixo para você, uma reflexão para você pensar nessa palavra e não criar falsas expectativas. Amém? Deus te abençoe, tenha uma ótima tarde, Deus te guarde e guarde a tua família, em nome de Jesus. Amém.